Oi, gente, que bom ter vocês aqui de novo. E hoje eu tenho a honra de ter a Rosana Laura Romero, que é terapeuta desde 1999, professora desde 2013 de terapia complementar. Está lançando agora o livro Equilíbrio Cristalino Aromático, técnica de equilíbrio cristalino com sinergias aromáticas. Iniciou sua jornada por necessidade de cuidado com a sua saúde e a saúde da sua família, e hoje ajuda muitas pessoas pelo mundo todo. Rosana, muito obrigada por estar aqui. Eu fico muito honrada. Sou aluna da Rosana também. Tive esse prazer. Por favor, conta pra gente como que você cocriou essa técnica. Oi, Camila, oi para todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, viu? E sou muito grata pela oportunidade de poder partilhar um pouco desse trabalho, um pouco das terapias, né, integrativas e complementares, como muitos chamam, né, por aqui. E eu vou falar um pouquinho, sim, do equilíbrio cristalino aromático. Essa técnica é resultado, né, de muitos anos de estudo e, ao mesmo tempo, de experimentações também. Ela foi criada baseada na brincadeira, né? Cabeça, ombro, mão, joelho e pé. Então, essa técnica ela começa equilibrando primeiro o nosso corpo físico de um modo geral, fazendo uma limpeza e fazendo o que os médicos chineses chamam de assentamento do espírito. Nós fazemos uma combinação de pontos, onde você faz uma limpeza energética, e depois nós vamos fazer um assentamento do espírito para que ele possa receber o tratamento que é feito através do corpo físico energeticamente. E aí nós vamos fazendo os equilíbrios, são de 6 a 7 sessões. Por que que eu digo de 6 a 7? A parte de equilíbrio da cabeça, ela tem uma similaridade energética com uma técnica que se chama Reset, que eu estudei há alguns anos. E aí eu transferi, vamos dizer assim, né? Eu trouxe essa técnica para os pontos de acupuntura. Então, se a pessoa já recebeu a técnica Reset, ela pode receber só um equilíbrio na cabeça. Mas se ela ainda não recebeu o Reset, ela vai receber 2 equilíbrios. Hum. Aí depois vai equilibrar o tronco, do tronco vai para o quadril, que está na altura da mão, então é a parte da mão da brincadeira, depois para o joelho e finalizamos nos pés. Cada equilíbrio é feito por uma sinergia aromática, ou 2 ou 3. No caso da cabeça, o rim recebe uma sinergia para fortalecimento da nossa essência, o ombro recebe uma outra energia, uma outra sinergia, vamos dizer assim, para sustentar a nossa cabeça, e a cabeça recebe uma outra sinergia para ficar em cima do pescoço. Vamos brincar assim, né? E essas sinergias são aplicadas nos pontos de acupuntura com pontas de cristal. Hum. Então, lá no livro, eu cito, né, tem as receitas das sinergias, tem as pontas de cristal que são indicadas, o uso, por que que elas estão sendo indicadas para uso ali naquela área, né? E tem também um elixir que você usa, composto por florais, óleos essenciais e cristais, né? Um elixir, você faz o elixir indireto com os cristais, mas os óleos essenciais e os florais, eles vão no líquido, né? No estoque. E aí você usa em você, na sua aura, na aura do seu cliente ou paciente e no ambiente. Tá? Por que que eu uso a palavra cliente ou paciente? Como terapeuta, para a legislação brasileira, eu não posso usar a palavra paciente porque eu não sou médica. Uhum. Então, para mim, é cliente. Mas se eu sou uma profissional da área da saúde, né? Uma enfermeira, uma psicóloga, um médico, eu posso usar a palavra paciente. E todo mundo pode aplicar a técnica? Pode. Eu preciso ter conhecimento da medicina chinesa? Não, não preciso ter conhecimento da medicina chinesa, mas eu preciso ser credenciado para poder aplicar a técnica, para entender
como foi que eu fiz essa construção, como foi a nossa pesquisa, porque essa técnica foi pesquisada por alguns meses, vários profissionais aplicaram, inclusive profissionais da área da saúde. Ela está sendo aplicada no município de Brumadinho, pela psicóloga clínica que trabalha no núcleo de práticas integrativas lá, para ajudar na recuperação mental do município, que ficou muito abalada após o acidente, né? Então, assim, a resposta é muito rápida, nos deixa leve, tranquilos, calmos. E uma coisa que me chamou muita atenção, vou contar aqui em primeira mão para a Camila, tá? Oba! Eu sou a primeira cobaia dessa técnica. Não Ah, basta só cocriar, a gente também tem que receber, né? ah. E como primeira cobaia, eu observei o seguinte: há alguns anos atrás, em 2014, eu tive um infarto renal que vamos dizer assim, que resultou na redução do meu rim direito, né? E pouco depois eu desenvolvi a gente fala glomerulonefrite, né? Uma deficiência glomerular que está ligada à nefrite, né? Que é uma doença crônica renal. Porém, eu convivo bem, né, com esse adoecimento, com o conhecimento que eu tenho de práticas integrativas, Uhum. sem uso de medicamentos alopáticos, corticoide, nada disso, né? Consigo fazer esse equilíbrio. E o que mais me chamou a atenção foi na resposta, eu vou dizer, bioquímica do corpo, respondendo na minha fisiologia. Hum. Todas as vezes que eu tinha um susto, meu rim sentia muito pela descarga de adrenalina que o rim não conseguia filtrar de forma satisfatória, né? E isto gerava um grande cansaço e muitas vezes uma cólica renal. Uhum. Depois de receber a técnica, eu já tive vários sustos e não tive nenhuma cólica renal. Olha que interessante. Eu, e às vezes eu fico cansada. Sabe que quando você pega, vou citar aqui assim, sabe aquele dia que dá na gente, mulher, faxineira, que gosta de pegar a casa e deixar assim, nos trinques? Isso deixa a gente bem cansada. No meu caso, né? Deixa fisicamente muito cansada. Rapidinho eu consigo restaurar, Olha. sabe? Então, o resultado mostrou que mexeu bem com o ritmo biológico do corpo e melhorou a função orgânica. E isso está muito ligado com a minha próxima pergunta, né? Que quais são os problemas, doenças, que podem ser tratados? Pelo que eu entendi, já tem, é uma coisa bem ampla, né? Ah, e só um esclarecimento, porque quando Hum. eu iniciei, né, nas terapias alternativas, né, holísticas, integrativas, a primeira vez que eu ouvi a palavra elixir, eu fiquei assim, meu Deus, isso deve ser um negócio muito complexo, né? E o elixir é um preparado onde a gente usa o cristal e a água é uma água com infusão da energia de alguns elementos. E o elixir indireto é aquele em que o frasco em que o elixir está sendo preparado é colocado próximo aos cristais e não o cristal dentro daquele líquido, né? Que é o que você falou, que os óleos essenciais Isso, iriam na água, mas o cristal seria o elixir indireto. isso, Mas por fora, né? isso. E aí, esclarecido esse ponto, conta pra gente sobre os problemas e as doenças que você já percebeu que tem grande sucesso, né? Além do seu caso, que é bem impressionante. Sim, olha, nós observamos assim no início, as pesquisadoras ficaram um pouco receosas, vamos dizer assim, pô, e o que que a gente pode, né, com quem nós podemos usar em que processos? Aí nós, vamos dizer assim, fomos experimentando. Uhum. Uma das terapeutas falou assim, olha, eu estou aqui com uma garota de 14 anos, com a TN travada, não consegue abrir, e eu posso usar, né? Usa, não só pode como deve, né?
Foi tão interessante que uma garota de 14 anos, estava bem travada, não queria sair de casa, ela participou de todas as outras. Na primeira sessão foi com a mãe, tipo assim, a mãe falou: "Vou te levar lá", né. Ela Hum. foi com a mãe, as outras sessões ela foi todas as sessões sozinha, e adorou. A terapeuta perguntava para ela: "E aí, como você está se sentindo?". "Eu estou me sentindo muito bem, a minha cabeça está muito leve". Isso Olha. é muito bom. Fora que soltou a TM, Uhum, né. uhum. Tem um outro caso que foi uma paciente de câncer, ela estava com essa inclusive depois, eu vou disponibilizar o relato na minha página no Instagram, porque ela autorizou, só que não dá para colocar tudo de uma vez, né. Então vou ter que colocar, assim, separado, porque são 4 folhas escritas, tá. Ela contou todo o processo dela. Uhum. Ela estava com câncer de mama, ia fazer uma cirurgia e procurou por uma das terapeutas, que é terapeuta floral, inclusive, e juntou a terapia floral com o equilíbrio cristalino aromático, né, para ajudar essa paciente. Então ela começou a terapêutica antes da cirurgia. Fez 2 sessões antes da cirurgia, fez a cirurgia, retirou toda a mama, né, para colocar prótese depois. Aí, no pós-cirúrgico, o pai dela sofreu um assalto, foi esfaqueado e faleceu. Aí ela conta que, assim, ela passou por isso com, ela pode dizer assim, com tranquilidade, leveza e calma, sem desespero. Enquanto ela enterrava o pai, o marido estava no hospital operando de apendicite. Meu Deus. Então ela conta, assim, todas as turbulências, né, porque ela vai relatando sessão a sessão, ela conta todas as turbulências pelas quais ela passou, e ela, ao final, ela relata o seguinte, que se não fosse, ela entende que se ela não tivesse recebido essa técnica, ela realmente não teria suportado, dizer assim, toda essa avalanche de acontecimentos que ocorreram nesse período da vida dela. E que ela continuava tranquila, com leveza e com calma, Uau. enxergando as coisas que precisavam ser feitas, as atitudes que precisavam ser tomadas, com tranquilidade, sem desespero, sabe. Então por isso que, se você perguntar para mim quem pode receber, com os autistas, eu, vamos dizer assim, eu teria cuidados, Hum. né, para aplicar. Primeiro com o quartzo leitoso, porque, vou usar uma linguagem terapêutica, porque ele é mansinho, é Uhum. como se ele fosse um leite de mãe, né, Camila? Que nos fornece uma boa nutrição, então é devagarzinho. Aí com relação, por exemplo, à sinergia, mas e as sinergias? As sinergias foram construídas, energeticamente em ressonância com a área trabalhada. A Uhum. sinergia que vem para a cabeça, ela vai fortalecer essa área, mas ao mesmo tempo ela vai promover uma limpeza ali. A do tronco, por exemplo, eu achei maravilhoso o tanto que, trabalha a nossa digestão física, emocional, mental, sabe. E aí os olhos que você tem para trabalhar essa área, por exemplo, tronco, a parte superior do tronco, a parte média do tronco, né, que vai até o umbigo, aí você tem as costas. Aí as sinergias são diferentes, da frente para a costa. Hum. Né, porque se a gente for olhar aqui, de frente a gente está de peito aberto para a vida, né, e atrás nós temos a proteção. Então a energia que nós captamos, pela nossa, vamos dizer assim, pela frente do corpo, é diferente da que nós captamos pela parte de trás do corpo, Uhum. tá. Então as sinergias são ressonantes com essas áreas, assim como a indicação de alguns outros cristais, são compatíveis com isso também. Quando, né, a gente está aqui falando de cristais, de sinergias, né, e pontos, o que que a gente precisa para poder,
trabalhar com essa técnica? É possível fazer uma formação? Eu tenho que ter um conhecimento prévio de alguma, terapia específica? Não precisa, né? Mas eu considero o ideal assim: adquira o livro, Uhum. porque o livro ele é técnico, tá? Tanto que eu tive, vamos dizer assim, algumas dificuldades com relação à diagramação, porque o pessoal queria desenhar, rebuscar. Eu falei, gente, isso é um livro técnico, não pode tirar a atenção do texto, Aham. tá? Falar se o texto é totalmente técnico, não. O texto tem algumas partes poéticas para mostrar para a gente qual que é a função do meu tronco, qual que é a função do meu quadril, qual que é a função do meu joelho, né? Qual é a função aqui da cabeça, da ATM, tá? Então ele tem um pouquinho, vou falar assim, um pouquinho de poesia, Eu acho que é inclusive da para minha tirar, perdão de te interromper, é, mas é porque me soou tão bonito isso. Eu acho que é para tirar um pouco dessa sensação que a medicina tradicional às vezes traz do corpo objeto, assim, né? Então, a gente tem a cabeça, a função da cabeça, né? Que é extremamente importante. Mas quando a gente está trabalhando o todo e essa integração, né, do corpo físico, energético, é preciso a gente lembrar que é para muito além de uma máquina perfeita, né. exatamente. E dentro disso que você acabou de falar, Camila, a técnica nos torna muito conscientes de que não existe um corpo material sem uma estrutura energética para que ele se movimente. Então, a técnica, ela, vamos dizer, assenta isso na nossa consciência com muita clareza, sabe? Hum. Do fluxo das energias e como a gente muda o nosso pensamento em relação a isso. E sabe o que eu mais ouvi das pessoas, que mais me encantou? Eu estou olhando mais para mim, depois que eu recebi a técnica. Hoje eu me coloco, vamos dizer assim, eu me coloco em primeiro lugar antes de atender os desejos do outro, que antes eu atendia sem olhar para mim. Eu brinco que assim, essa técnica para mim ela tem a assinatura do alecrim, porque eu brinco muito que o alecrim ele é o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui eu estou falando, gente, da planta alecrim que a gente usa na cozinha para aromatizar, né, a comida. O nome científico dele é Rosmarinus officinalis. Em inglês, ele é chamado de rosemary, isso. Em espanhol, ele é chamado de romero. Aí eu brinco que ele é meu Esse parente, é seu primeiro. é meu primeiro, né? Tá? Então, assim, é uma planta, para mim, é uma planta mágica, né? Tem até a história de que a mãe de Jesus colocou a roupa dele para secar, né, em cima do alecrim, a partir daí é que ele recebeu as flores, até então ele não florescia, né? Ai, Mas é uma planta, vamos dizer assim, extremamente aconchegadora, e ela, inclusive, faz parte de uma das sinergias que a gente trabalha, né? Que é a sinergia aconchego. ai, Né? É um dos elementos. Tá? adoro, adoro o alecrim na água, acho que, assim, dura o dia inteiro e deixa um sabor gostoso e a gente passa o dia com aquela sensação de, né, mais leve, ver as coisas com mais tranquilidade, realmente muito bacana. Exatamente. E conta para quem nunca viu ou fez, né, sessões de terapias, como que é uma sessão com essa técnica? Muito simples mesmo. Ela pode ser aplicada sentada, ela pode ser aplicada deitada, né? Eu muitas vezes eu brinco assim, ó, o legal é você receber ela deitada ou numa cadeira de quick, porque o relaxamento é tão grande, você dorme, até na aplicação do pé, tá? Que o pé você vai aplicar abaixo só do joelho, né? Mas ela relaxa bastante. Mas é uma forma simples, você pode estar sentada e você vai receber a aplicação nos pontos. O tempo de duração da aplicação varia da área. Uhum. Isso realmente é bem variável, tá? Normalmente a cabeça, quando nós fazemos o equilíbrio do corpo físico junto com a cabeça,
leva aproximadamente uns 35, 40 minutos. Claro que é uma coisa à medida que você vai se ambientando com a localização dos pontos e com segurar o cristal, né? Porque primeiro você aplica essa energia, depois que você vai posicionar os cristais. E ela pode ser aplicada por tempo, né? Ou seja, 1 minuto em cada ponto, ou ela pode ser aplicada você repetindo um mantra. Hum. Esse mantra você vai repetir 5 vezes. Esse repetir 5 vezes são 30 segundos. Porém, expressar o mantra potencializa a benevolência que você está exercitando na prática terapêutica. Você está, através das palavras, convidando aquela energia, aquele equilíbrio para estar no corpo do seu paciente, cliente, né? Como essa energia passa através de você, né? Inclusive passa pelo seu corpo e no elemento que você está usando para aplicar no outro, ou seja, esse equilíbrio também vai passar por você, pelo seu corpo, né? Então, assim, é bastante simples. E aí eu vou dar vamos dizer assim, um toquezinho aqui, que eu acho que depois a Camila vai falar um pouquinho para vocês sobre essa técnica, né, Camila? Uma outra oportunidade. É uma técnica que pode ser aplicada via odomertia. Que é Para uma quem técnica não conhece, muito bacana, é muito bacana. fala um pouquinho da sua experiência, né? Fala um pouquinho da técnica você agora. Você já conhece, é aluna, né? Pois é, uso muito, né? Que é uma técnica que a gente usa o pêndulo e uma mesa que a professora Rosana criou. Eu tenho até a minha aqui, está aqui. E que ajuda, né, a gente com o pêndulo liberar e fazer tratamentos físicos. Então, eu acho que essa é a parte que dá um diferencial muito grande para as outras, né? Porque as pessoas geralmente buscam a gente quando falam, eu sinto que eu estou com uma dor de cabeça que não vai embora, então com uma sensação assim, eu preciso equilibrar os meus chakras, né? E aqui não, aqui é para trabalhar o ponto físico de uma doença física, né, que é muito especial, assim, muito necessário, que traz resultados rápidos e bons resultados, né? Eu acho que Sim. o que eu mais observei foi como ele acelerou o processo de cura de um tratamento convencional. Eu gosto muito de trabalhar junto, né, com um tratamento convencional, mas pessoas que já estavam no tratamento, de repente o médico fala assim, o seu corpo resolveu responder ao tratamento. Eu falo, resolveu responder, que coisa boa. Mas é Pois uma é. técnica muito bacana. E o legal é isso, é exatamente isso, que essa consciência, vamos dizer assim, do equilíbrio cristalino aromático, ela vem assentar. Para mim, essa consciência veio, né, com o conhecimento da odomertia, com os estudos dentro da odomertia, porque muita gente, eu já ouvi, né, vou repetir aqui o que eu já ouvi e estava público no Facebook. Uhum. A radiestesia não trata ninguém à distância. A radiestesia, não, mas ela te permite abrir um canal para tratar através da odomertia. E o que a odomertia vai fazer é corrigir um fluxo de energia que os nossos pontinhos de acupuntura, os nossos chakras, eles circulam energeticamente dentro de um fluxo padrão universal. Uhum. A odomertia vai fazer essa correção, né, desse fluxo de energia. E muitas vezes as pessoas pensam, né, Camila, que o corpo físico, as células, estão separadas disso. Gente, não. O que é uma célula sem energia? É uma Exatamente. célula morta, né? Se Exato. ela não tem energia, ela está morta. Então, assim, para mim, fisiologicamente, é muito fácil o entendimento de que se a minha célula precisa de energia, ela precisa de um bom fluxo de energia. E a odomertia e aqui o equilíbrio cristalino aromático, né, que eu estou apresentando para vocês, promovem um ótimo fluxo de energia no nosso corpo. Melhora o funcionamento dos órgãos. Então, o corpo vai responder melhor porque a energia está fluindo, ela está correndo
como ela deve correr. Como é, vamos dizer assim, a consciência universal dela, Uhum. né? Porque todos trabalham, todos nós seres humanos, os nossos órgãos, eles trabalham dentro dessa consciência, né? O meu corpo, meu fígado, não tem uma função diferente do da Camila. É a consciência original, né? Que é a Exatamente, a consciência perfeição. original. É. Isso. Eu chamo de consciência inata, que é aquilo que é nato de todo ser, Uhum. né? Pelo menos, eu falo assim, tem muitos nomes, né? Cada civilização dá o seu nome. Uhum. Aí a gente trazendo para cá, eu falo assim, a consciência nata de cada ser. E a gente vai vendo isso, né, Camila? À medida que a gente vai praticando. Uhum. Quantas pessoas, eu já fiz atendimento com odomertia, a pessoa está hospitalizada, sair, sem medicamento fazer efeito. O medicamento não fez efeito, mas de repente a pessoa melhorou. Mas a pessoa está tomando medicamento vários dias. Isso não dizer assim, olha, não se deve tomar medicamento. Não, gente, pelo contrário. É o que está falando aqui, é integrativo. É um trabalho conjunto, né? Porque, para mim, um diagnóstico médico, muitas vezes, ele vai exames, inclusive, ele vai conduzir o meu trabalho como terapeuta. E eu já recebi os parabéns de uma médica em São Paulo uma vez, que eu mandei um paciente para ela, falei, você vai procurar uma pneumologista, porque nós estamos tratando da sua pneumonia através do sistema de pulmão, o seu corpo não responde. Mas quando nós tratamos do seu estômago, né, do seu processo digestivo, aí o seu corpo responde à pneumonia. Então, você vai fazer o favor de procurar uma pneumologista. Foi, e a pneumologista avaliou, e ele estava com refluxo, indo para o pulmão. Aí ele conversou com a médica falou: oh, dê os parabéns à sua acupunturista. É assim mesmo, tem que trabalhar, é em conjunto, porque eu não posso fazer um exame desse. Eu não tenho competência para avaliar um pulmão, uma pneumonia, eu não tenho competência, não sou médica. Mas esse trabalho conjunto é excelente. E aí ele recuperou a pneumonia dele. O tratamento foi feito, direcionado para o processo, Uhum. e ele restaurou a saúde, se recuperou da pneumonia. Eu acho que é aí que entra quando a gente comenta, né, que as doenças começam no campo energético, mas é mais ou menos por aí, né? Às vezes ele estava ali com uma questão emocional que estava sendo apresentada no sistema digestivo, que causou um problema físico. E é exatamente isso, é essa integração, é essa forma de ver como que essa energia que quando ela não está em harmonia, ela vai travando, né, e não Uhum. necessariamente aonde está travado foi aonde começou, né, então Vamos dizer assim, onde ela apresentou, manifestou, vamos dizer, foi a raiz, né? A gente, muitas vezes, muitas pessoas, a gente fala assim, a digestão não está boa, todo mundo olha para o estômago. Quem é, dera, gente, que fosse só o estômago responsável por isso. Tem fígado, tem vesícula, tem baço, tem pâncreas, tem estômago, tem intestino, tem pulmão, está todo mundo envolvido nisso. Então, as respostas, elas vão vindo, né? E como é que a gente fica sabendo dessas coisas? Ó, é estudando, né, Camila? ó, nunca, nunca, nunca para. Aqui tem uma musiquinha que fala Don't stop, don't give up. Tipo, é o dia inteiro, não para, não desiste, não para, não desiste. Pois não desiste e vamos dizer assim, vamos em frente estudando, né? Exato. Esse trabalho mesmo, equilíbrio cristalino aromático, ele é resultado, gente, de muita, vamos dizer assim, de muito estudo, de busca de conhecimento. Foram 5 anos de medicina chinesa, assim, estudando, né, direto. Isso que eu falei do assentamento de espírito foi uma viagem à China, onde eu fiz uma prática clínica no hospital da universidade, onde eu fiz um intercâmbio, e o médico nos ensinou que para o corpo receber o tratamento,
e o tratamento fazer efeito no corpo físico, é necessário que o espírito esteja sentado no corpo. E esse espírito, a nossa consciência, porque aí a consciência vai receber esse fluxo energético e a coisa vai fluir. Um dia a Tá? Teve uma medicina ocidental chega lá, né? Mas assim, você acha que lá não tem tititi? Tem. Eu fiz prática clínica com um médico bem tradicional e fiz prática clínica com um médico, como diz eles lá, ocidentalizado, porque ele usa exames de imagem, né, que são comuns para nós aqui no Ocidente, para fazer a avaliação do paciente. Só que, sabe, esse médico me surpreendeu. Apareceu uma paciente totalmente sem energia no baço. A gente vê isso pelo tom de pele, né, ela é uma pessoa muito branca, ela estava com uma aparência toda roxeada, a pele muito branca, muito pálida. Ele construiu, desenhou com agulhas em pontos de acupuntura nas costas dela uma águia. Aí ele falou que aquela águia por ser um pássaro que voa mais alto no céu, é o que tem capacidade de absorver mais yang. E aquela senhora estava totalmente sem yang no rim dela, prejudicando o baço. Então, ele pegou a área do rim, pelas costas, né? E ali ele construiu, desenhou uma águia em pontos de acupuntura com agulha. Olha, Olha aí aquela consciência dos animais de poder descritos por aquela descendente dos indígenas americanos. é maravilhoso. Eu sou encantadíssima com essas Pois é, e construído por trocas. um cientista, por um médico, Eu acho numa prática clínica. Né? exatamente. E é por isso que nós estamos aqui, né, Rosana? Eu quero muito que as pessoas percebam que não é porque você tentou um reiki, você não teve nenhum resultado, ou que você não acredita, né, numa outra técnica, você não acredita em cristal, você não gosta de aromaterapia, que você não tem oportunidade, né? Continua com o médico, mas se dê essa oportunidade do seu campo ser também ativado, né, para o seu corpo Uhum. responder com mais facilidade, né, para fazer essa energia movimentar com mais harmonia, para que a recuperação seja rápida, mais tranquila, né? Enfim, muito, muito obrigado. Foi assim um aprendizado enorme. Eu amei, muito, muito obrigada. Espero que as pessoas também tenham gostado. Ó, eu também agradeço muito, viu, a oportunidade. Inclusive, assim, vamos dizer assim, complementando o que você acabou de falar aí a respeito, gente, é uma coisa. Eu, inclusive, encerro meu livro da seguinte maneira: experimente, você vai se surpreender, tá? Porque realmente, assim, eu penso que vale a pena a gente experimentar. É Uhum, isso que você falou, às vezes a pessoa está com a cabeça tão cheia de burburinhos que não é que o reiki não fez efeito, o excesso de burburinhos não permitiu que ela percebesse. Por uhum. isso que no cristalino aromático a gente começa pela cabeça. A gente limpa primeiro a cabeça para depois ir equilibrando, né? Equilibra primeiro a cabeça para depois ir equilibrando o resto do corpo, tá? E eu agradeço muito, viu, a Camila, a todos vocês, por me permitirem partilhar um pouquinho disso, desse trabalho, tá? Posso agradecer aqui as minhas companheiras de pesquisa, Claro, por Camila? favor. Então, eu agradeço muito, viu, a Maria Ângela Araújo, terapeuta floral, é uma facilitadora do sistema Filhas de Gaia, a Aparecida Celina, que é psicóloga clínica do Núcleo de Práticas Integrativas lá de Brumadinho, no município de Brumadinho, e que, assim, tem apresentado relatos maravilhosos para a gente também. A doutora Elizabeth Patrícia, que é dentista, né? Ela pratica odontologia integrativa, e a terapeuta Eunice Andrade, também, que está conosco nesse grupo de pesquisa. Todas têm relatado assim, experiências maravilhosas com a técnica, né? E todo mundo falando assim, olha, não tem como não oferecer essa técnica realmente para o mundo, sabe? E assim, o que eu puder fazer para ela chegar nos lugares que for possível,
eu faço. O livro já foi uma produção assim, está sendo vendido a um preço a R$ 60, sem desconto. Né? Eu vou colocar uma pré-venda na semana que vem, e aí já vai sair com descontinho de 15%, tá bom? Descontinho, não, um bom Menos desconto, né? aberto, sim. É, de 15%, tá bem, gente? E aí, se quem quiser adquirir, pode procurar no meu Instagram por enquanto, tá? Que Nós por vamos deixar lá tudo eu já embaixo aqui. Isso. isso, eu já indico, tá, o local. E agradeço muitíssimo essa oportunidade, meu Camila, Eu que a agradeço. você e a todos os seguidores da Camila, né? Pararam aqui um pouquinho para me ouvir, tá Isso. E a bom? gente agradece o tempo de vocês, a energia dispensada para aqui absorver todo esse conhecimento e que isso te faça também crescer. Que é assim que é a troca, né? Vocês se Isso, dão para a gente e a gente está aqui deixando a informação de uma forma que a gente tem esperança de que vai realmente acrescentar muito na sua vida. Mas é isso. Muito sim, obrigada e até o próximo. obrigada. Até, obrigada.